Aí foi. Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre heterônimo, pseudônimo e codinome, porque teve alguns vídeos aí no canal que eu acho que eu dei uma confundidinha nesses termos. Então eu fiz uma pesquisa, né, para poder estar falando bem certinho para vocês. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E também essa pesquisa me ajudou a definir se a Érica, a Bárbara e a Laura elas são heterônimos, são pseudônimos ou são codinomes, né? Porque eu tenho essas outras três personalidades. Então eu vou começar falando, né, do heterônimo, que é aquele que o Fernando Pessoa ele tem vários heterônimos, né? A gente estuda nas aulas de literatura os heterônimos de Fernando Pessoa, a gente estuda o poeta ele mesmo, né, sem ser heterônimo, e os três mais famosos, que são o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Mas a gente sabe que o Fernando Pessoa ele tinha muitos outros heterônimos, tá? Mas e aí, então, o que que são esses heterônimos, né? Heterônimo, ele é uma personagem fictícia, não é o pseudônimo, ele é outra personagem com características próprias, história própria, endereço, tá? As características psicológicas delas são próprias dessa personagem e elas servem para a gente compreender e propagar diferentes maneiras de ver a realidade, diferentes maneiras daquela do autor, né? Então, os heterônimos eles procuram sempre manter essa distância de realidade do autor. Então, vai ser sim uma personagem bem diferente do autor. O estilo que ela vai escrever vai ser diferente, a percepção da vida vai ser diferente da do autor. O heterônimo ele vai tirar suas próprias conclusões, que podem ser bem diferentes ou parecidas com as do autor. O pseudônimo ele já é um nome fictício. Ele é utilizado para não necessariamente autores de textos literários, né? Mas qualquer tipo de artista, tá? O pseudônimo ele é utilizado quando a pessoa ou ela não quer ser identificada ou ela não pode ser identificada. Então, por exemplo, um autor que eu gosto bastante, que é, né, de romance detetive, é o Erle Stanley Gardner. Esse era o nome do autor. Mas ele tinha vários pseudônimos também, e um deles é o A. Fair, né? A. Fair. Então, era um pseudônimo. Por que não era heterônimo? Porque é o mesmo autor, tem a mesma forma de ver a realidade, a mesma estilística, a mesma forma de escrever, as mesmas experiências, o mesmo endereço do autor, só o que mudou ali é o nome. Às vezes nem isso, né? Às vezes o pseudônimo ele não precisa nem ser outro nome, né? Ele pode ser o próprio nome modificado, modifica uma letra ou uma sílaba, e sempre atribuído, né, a, ao, a pessoa que escreveu, tá? Isso é muito importante para a gente diferenciar. É sempre o mesmo autor com um nome diferente. Os nomes artísticos, por exemplo, da Lady Gaga, o nome verdadeiro dela é Stephanie Joanne Angelina Germanotta, tá? Pseudônimo, né, ou nome artístico é Lady Gaga, tá? Só que o que faz o pseudônimo virar um nome artístico, né? Um nome amparado pela lei? Se o conhecimento dele for tão importante quanto o nome real, tá? Por exemplo, a Lady Gaga, ninguém conhece ela como Stephanie Germanotta, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, tá? O pseudônimo Lady Gaga, ele ficou tão reconhecido
que ele é amparado por lei. O que isso quer dizer? Que ela pode assinar como Lady Gaga. Aí a gente vai então para o codinome. Qual que é a diferença de heterônimo, pseudônimo e codinome? O codinome, a própria palavra já diz, eu falo muito que na língua portuguesa, se a gente prestar atenção na própria etimologia, a própria forma como se escreve a palavra, já consegue entender metade do conceito, tá? Então, codinome, né? Nome, né? Isso tá claro, a gente está falando de nomes, né? E code, o que é code, né? Ele vem de codex, código, né? Então, o codinome é um nome código. O codinome, ele não é um nome que se atribui necessariamente a uma pessoa. É diferente do pseudônimo. O pseudônimo, ele sempre vai ser o nome de alguém que fez alguma obra artística, cultural, alguma coisa, tá? O codinome, primeiro, nem sempre vai ser uma pessoa e nem sempre vai ser artístico, cultural. O codinome, ele é um nome código mesmo, né? Ele serve, ó, para ocultar o nome de alguém ou algo, por exemplo, uma empresa, ou nomear de maneira secreta. Nomear o quê? Um plano, uma ação, uma organização, uma empresa. Quando a gente fala de nome fantasia das empresas, né? Que a gente sabe que quando a gente vai registrar uma empresa, ela tem o nome fantasia, que é aquele que a gente utiliza, né, para o público, né? Por exemplo, uma loja. A loja vai se chamar Loja da Aninha. Só que a razão social dessa loja, o nome dessa loja mesmo vai ser, sei lá, Raquel Cortez e Confecções S.A., sabe? Esse nome, que não é o nome fantasia, né? Ele não aparece para o público. O codinome é a mesma coisa, tá? Então, o nome fantasia seria um codinome. Deu para entender mais ou menos? O codinome é muito difícil a gente utilizar para se referir a um autor, alguém que tenha publicado uma obra. A gente vai usar o pseudônimo, ou o próprio nome, né, do autor, mas o pseudônimo ou o heterônimo, né, que daí já é o mesmo autor, mas já é outra personagem. Deu para entender a diferença? Então, o heterônimo, ele é um personagem que mostra uma realidade, uma visão diferente da do autor. O pseudônimo é o mesmo autor, tá? E o codinome, né, ele é utilizado para ocultar uma organização, um plano ou uma ação. Por exemplo, a gente pode dizer que a Armada Dumbledore é um codinome, porque era uma organização que não podia ser identificada, né? Quem é Potterhead, né, sabe do que eu tô falando. A Armada Dumbledore, então, é um codinome. A Lady Gaga, pseudônimo. Ricardo Reis, heterônimo. Tranquilo? Deu para entender? Agora, né, eu vou falar então um pouquinho dos meus nomes, né? Vamos colocar assim, porque eu ainda não vou dizer o que eles são. Mas qual que foi então a conclusão que eu cheguei? Que a Laura, a Érica e a Bárbara, que são as três que eu assino, tá? A Laura, ela não tem sobrenome, né? É só Laura mesmo. A Érica e a Bárbara é a Érica Escobar, Bárbara Escobar, tá? Então, se um dia vocês verem uma publicação aí com esse nome, de Érica Escobar, Bárbara Escobar ou Laura, sou eu, tá bom? Eu que criei aquela obra. Só que é o que? Eles são meus
pseudônimos, não são heterônimos. Por quê? Elas não têm personalidade própria desenvolvida, elas não têm um estilo de vida diferente, elas não têm uma visão diferente de mim, do mundo, né? Elas não têm uma experiência, características psicológicas, características físicas diferentes das minhas. É só um pseudônimo, tá bom? A Laura, ela é mais ligada à infância, né? As nostalgias, né? Então, quando eu estiver escrevendo uma poesia, uma crônica que é mais ligada à minha infância, né? Às saudades que eu tenho, nostalgias, assim, eu nunca assinei porque eu nunca publiquei, nunca submeti a publicação ou a concursos em nome de Laura. A Bárbara, ela já é mais metalinguística. O que é a metalinguagem? É o português falando do português, né? O poema falando do próprio poema. Da Bárbara eu tenho vários, sabe? Eu tenho uma que chama, que assim, eu não publiquei, né? Mas eu já submeti também, eu até tinha esquecido agora que eu lembrei. Já submeti a concursos, não ganhei, por isso que não publiquei, mas chama Variante Linguística, esse meu poema. E aí ele vai falar da variação linguística mesmo, né? É uma brincadeirinha que eu fiz quando eu era mais nova. Ele vai falar que o português morreu, né? Porque foi degradando de tanto se enculturar, de tanto provar diversas línguas, diversas culturas. Então ele morreu. Aí eu termino, né, falando quem que vai cuidar da padaria agora, né? Da padaria do seu Manuel. Tá? Então, esse poeminha, meu, ele é metalinguístico. Por quê? Porque ele está falando da variante linguística, né? Ele está falando da língua. Então, se eu estiver falando de língua, né, língua portuguesa, os mecanismos linguísticos, se eu estiver falando do poema, eu tenho um outro poema que eu falo que o poema não ficou bom, um poema ruim, né? Esse meu poema também é metalinguístico. Quem assina esse poema é a Bárbara Escobar, tá? E a gente tem a Érica também, a gente, né? Eu tenho a Érica também, né? A Érica, ela é mais tenebrosa, assim, mais macabra, mais pessimista, mais de mal com a vida, sabe? Ela é mais obscura, gótica, né? Mais daquela época que eu era gótica mesmo, né? Que eu já fui gótica, viu, gente? Então a Érica, ela é mais dessa época. Eu acho que a Érica é uma das que eu mais submeti já minhas poesias, assim. Não que eu tenha tantas poesias tenebrosas, né? Mas eu acho que as minhas melhores poesias são mais tenebrosas, né? Então é isso, né, gente? A Érica é mais gótica, a Bárbara é mais metalinguística e a Laura é mais nostálgica, né? E é isso, né, gente? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês, né, essa questão das diferenças, porque tem muita gente que não sabe, né? Fala que, eu tive que colocar um codinome para concorrer ao concurso, né? Na verdade, não. O que você pôs foi um pseudônimo, né? No máximo um heterônimo. Codinome não, tá? Eu acho que é isso, né? Editoras me notem. Sou revisora textual, professora de língua portuguesa. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. E também já curtam o vídeo aí, né? Dá o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho que agora liberou, tá? Se você não tá conseguindo ativar o sininho no seu canal, tenta ir nas configurações, porque às vezes pode ser o seu canal que tá, né, bloqueado para notificações do YouTube. Então dá uma olhadinha aí nas configurações, porque já tá aberto, tá bom?
queimadinhas de índio para todo mundo, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchauzinho!